Os jogadores do Internacional tiveram o último dia de folga nesta terça-feira, porque na quarta já se reapresentam, pensando na partida contra o Palmeiras no retorno da data FIFA só no outro domingo pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, algumas situações do bastidor estão repercutindo. A busca do Inter por reforços se termina com o fechamento da janela de transferências, mas existem opções ainda no mercado que podem chegar até o final do ano. A gente repercute também a situação de Ener Valencia, que teve um embate com torcedores no CT Parque Gigante e teve a sua fase defendida pelo técnico da seleção equatoriana, Sebastian Beccacece, que culpou o Inter pelo mau momento vivido pelo atacante. A gente fala também a respeito de Luiz Zubeldia, treinador que foi oferecido ao Internacional durante um momento de instabilidade de Roger Machado. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 2 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi um dia ainda de folga para o grupo de jogadores. A reapresentação ela acontece nesta quarta-feira à tarde no CT Parque Gigante para dar início à preparação visando o confronto contra o Palmeiras no dia 14 de setembro pelo Campeonato Brasileiro. E durante esta parada para a data FIFA, trabalhos serão feitos. A gente já falou aqui da ideia do Roger Machado de reformular a equipe, de dar uma nova formatação tática para a equipe, mas o Inter tem 4 ausências durante este período de treinamento de jogadores que estão convocados para as seleções de seus países. Sérgio Rocher, convocado para a seleção uruguaia, Alan Benítez, convocado para a seleção paraguaia, o Gustavo Prado foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e Ener Valencia, convocado para a seleção equatoriana. Estes 4 jogadores não estarão com Roger Machado nesta semana cheia de treinamentos, visando o confronto contra a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Sobre Ener Valencia, um episódio envolvendo o jogador repercutiu nessa terça-feira, porque o treinador da seleção equatoriana, que é o Sebastian Beccacece, concedeu uma entrevista coletiva em Quito e foi perguntado a respeito da fase de Ener Valencia, que é reserva no Internacional, não marca um gol há meses, está em fim de ciclo no Internacional e é absolutamente contestado pela torcida. Sebastian Beccacece defendeu Ener Valencia e culpou o Internacional pelo mau momento vivido por Ener Valencia. De acordo com o Beccacece, ele disse, abre aspas, eu responsabilizo a equipe por isso. Não coloco toda a responsabilidade apenas no atacante. As exceções são aqueles jogadores que entram em campo e garantem um gol por jogo. A realidade é que a equipe precisa resolver a questão da consistência e da solidez. Beccacece fez críticas ao time do Internacional para defender o seu capitão, o atacante Ener Valencia. E ainda depois ele falou um pouco mais sobre o Ener, dizendo: Ener marcou 5 gols conosco, um número significativo. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção equatoriana. Não está em sua melhor forma com o clube, mas quando chegamos, ele estava na mesma forma e nos correspondeu. Basicamente o que o Beccacece diz é, cara, ele tá mal no Inter e não interessa. Quando chega na seleção equatoriana, ele dá a resposta e assim nos serve. Defendeu bastante o Ener Valencia, que é capitão, liderança e um dos ídolos, de fato, do Equador, tá? Sobre Ener Valencia, na tarde desta terça-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal com uma informação importante trazida pelo Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, que relatou um episódio que aconteceu no CT Parque Gigante e uma atitude que foi tomada por Ener Valencia. Ele recebeu cobranças da torcida que esteve presente no CT e não ficou quieto. Ele respondeu e contestou uma das cobranças que foi feita diretamente a ele. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, é só conferir aqui no canal e saber também o futuro de Ener Valencia, que tem a sua saída do Internacional se aproximando com o passar dos dias. Avançando na pauta, a gente teve
nesta terça-feira, o fechamento da janela de transferências. Não haverá mais contratações por clubes do futebol brasileiro relacionadas a jogadores que estejam em contrato ainda com outra equipe. O Inter fechou a janela com 3 contratações: Richard, Alan Rodrigues e Alan Benítez. Foram as contratações feitas pela janela do Internacional. Significa que mais ninguém virá? Até pode não significar, porque em um caráter de urgência, o Inter pode estabelecer a contratação de algum outro jogador caso julgue necessário, mas apenas de jogadores que estão livres no mercado e a partir de hoje, tá? Por exemplo, se ficar livre amanhã, já não pode. De hoje para trás, estava livre no mercado, pode assinar a qualquer momento com o Internacional. O Inter hoje não estuda nenhum jogador nessa condição, mas caso exista alguém nesse modelo, o Inter pode fechar, é a exceção, porque no mais o grupo está fechado para o restante da temporada. Uma outra informação importante que diz respeito à janela de transferência foi trazida pelo Alexandre Ernst, repórter, jornalista do Vozes do Gigante, tá no Donos da Bola também. O Alexandre Ernst informou no Vozes do Gigante que o nome de Luiz Zubeldia, técnico que recentemente passou pela equipe do São Paulo, foi oferecido ao Internacional na semana passada. Em um momento de instabilidade do técnico Roger Machado, que a gente sabe, se tivesse um resultado negativo na partida contra a equipe do Fortaleza, poderia ser desligado do cargo, alguns nomes foram oferecidos. A gente citou aqui o nome do Ramon Dias, que foi oferecido pelo seu intermediário no Brasil, o André Cury. O nome de Zubeldia também foi oferecido ao Internacional. É um técnico que teve um bom trabalho em determinado momento no São Paulo, esse ano não foi tão bem, foi demitido, o Hernan Crespo assumiu por lá, na verdade o Zubeldia pediu demissão, o Hernan Crespo assumiu por lá e ele quer outro trabalho no futebol brasileiro e se ofereceu, foi oferecido ao Internacional através de um intermediário. O Inter acabou agradecendo o oferecimento, mas disse que o técnico é o Roger Machado, porque, repito, e este também é mais um indicativo de que a direção está extremamente fechada com o trabalho do técnico Roger Machado. E a ideia é não trocar por qualquer coisa e manter o máximo que for possível. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta quarta-feira, que já tem jogos válidos por eliminatórias da Copa do Mundo. A gente tem, por exemplo, nas eliminatórias da América do Sul, a partir de quinta-feira, Argentina e Venezuela. Odd da Argentina 1.23, empate 6.5. Venezuela tá pagando 13. A gente vai ter pela Série B na sexta-feira, rodada importante para você conferir. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!